Você lembra em quem votou em 2018? O Ponto Poder de hoje vai mostrar que o cearense tem memória eleitoral curta, mas também que isso pode ter impactos diretos na nossa vida. E ainda, quais os desafios da Justiça Eleitoral para o ano de 2022? Isso e muito mais agora no Ponto Poder. Olá, chega mais Ponto Poder. Tá no ar com muita informação sobre política para você, para mostrar o que tem de impacto aí na sua vida envolvendo as movimentações políticas no Ceará e no Brasil. Para começar a edição de hoje, eu tenho uma pergunta para te fazer. Você lembra em quem você votou na eleição de 2018? Se a resposta for não, você não está sozinho, mas não precisa se preocupar. O importante é refletir daqui para frente o que isso significa. Uma pesquisa realizada pelo Instituto Opinus, divulgada pelo Sistema Verdes Mares, mostrou que só 4% dos cearenses lembram para quem votaram em todos os cargos naquele ano de 2018. Esse é um assunto mais preocupante ainda se a gente pensa no poder legislativo, porque aí o esquecimento é ainda maior. O repórter Igor Cavalcante mostra para a gente quais são esses números. Em quem você votou nas últimas eleições? Lembrar da escolha para presidente e para governador pode até ser fácil, mas você lembra dos senadores escolhidos em 2018 e dos deputados? Antes mesmo que parlamentares completem seu mandato, essa amnésia eleitoral atinge a maioria dos eleitores. Uma pesquisa realizada pelo Instituto Opinus mostrou que 58% dos cearenses não se lembram dos votos que deram para eleger parlamentares naquele ano. Ao todo, foram entrevistadas 2.200 pessoas entre os dias 9 e 14 de fevereiro. Conforme a pesquisa, o quesito escolaridade pesa na memória do eleitor. 57% da população mais escolarizada disse lembrar de ao menos um voto dado para a eleição parlamentar há pouco mais de 3 anos. Entre os que têm até o ensino fundamental, esse índice cai para 35%. Para analistas políticos, existem diversas explicações para essa amnésia eleitoral. Entre elas, a grande quantidade de candidatos, a baixa identificação dos eleitores com seus representantes e o próprio sistema proporcional, adotado nas eleições legislativas no Brasil. Enquanto para presidente e para governador são 42% a 44% dos cearenses que não lembram em quem votaram, quando a gente vai para o legislativo, esse número é muito mais alto. Então a distância entre o eleitor e os políticos que estão hoje no poder legislativo é ainda maior. Os impactos, porém, vão além da eleição. O distanciamento do eleitor com seus representantes pode ter reflexos preocupantes no país. E é importante que a gente lembre quem a gente votou para que a gente cobre também de quem a gente elegeu coerência, cobre trabalho, cobre presença. Então é importante que o eleitor saiba quem votou. Não é que a gente precisa ocupar um cargo político, mas a gente precisa entender minimamente do que é a política, da capacidade que ela tem de interferir nas nossas vidas e cobrar dos nossos representantes que eles sejam realmente pessoas que sejam úteis na nossa vida. E para essa pesquisa, vale ressaltar que o Instituto Opinus entrevistou eleitores com idades a partir de 16 anos em 101 dos 184 municípios cearenses. A margem de erro, de acordo com o Instituto, é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. O intervalo de confiança é de 95%. E olha só, essa pesquisa traz também outros dados e a gente separou aqui alguns deles interessantes para você conferir melhor. Vamos ver aqui na tela do programa. Olha só, na lembrança de voto em relação às eleições de 2018 aqui no Ceará, nos cargos majoritários, que são para presidente e para governador, 56% das pessoas disseram que lembram em quem votou, ou pelo menos ali um candidato, e 44% não lembra aí de nenhum, pelo menos um ali dos candidatos. Já no voto para governador, o percentual é parecido, 58% diz que lembra ali em quem votou e 42% não se recorda. É uma amnésia aí. No caso de presidente e de governador, não tão grave quanto a gente vai ver agora no Legislativo, não é, William? Pois é, lembrando também que o Instituto Opinus, para essa pesquisa, considerou os votos no primeiro turno. A gente tem agora o detalhamento também para os cargos no Legislativo, porque em eleições gerais são pelo menos 3 cargos aí em disputa. Olha só aqui na tela, a gente vai ver agora o voto para senador, que na eleição passada a gente tinha aí 2 vagas em disputa aqui no Ceará. 78% dos entrevistados não lembram de nenhum voto para senador, sendo 2 candidatos aí que precisariam ser votados.
13% lembram de todos os votos e 9% lembram de apenas um voto para o Senado. A gente tem mais uma tela agora para mostrar outros 2 cargos, que são os cargos de deputado, olha só. Quando a situação é o cargo, o voto para deputado federal, para ocupar uma cadeira lá na Câmara dos Deputados, em Brasília, 72% dos cearenses não lembram para quem foi o voto e 28%, menos aí de 1/3, lembram em quem votaram. Quando o voto é para deputado estadual, a gente tem 46 vagas em disputa na Assembleia Legislativa aqui do estado, 76% não lembram para quem foi o voto e 24% só lembram em quem votaram. Jéssica. Pois é, e que recados esses números, né, passam aí justamente em um ano eleitoral. A gente às vésperas, aí, há poucos meses de voltar às urnas, de passar por um novo processo eleitoral. Para discutir esse assunto com a gente, convidamos aqui ao Ponto Poder a professora Carla Michele Quaresma. Ela é cientista política, está aí sempre atenta a esse movimento dos políticos, dos eleitores. Seja muito bem-vinda ao Ponto Poder, professora Carla, é um prazer recebê-la. Olá, Jéssica, a satisfação é minha. Falar com você, com o William, com toda a audiência do Ponto Poder é sempre muito gratificante. Carla, e chama a atenção como esse esquecimento, essa amnésia eleitoral, ela acaba sendo mais grave no caso do Legislativo. Por que esse voto ainda fica um pouco em segundo plano? Por que as pessoas acabam não se apegando tanto aos nomes em quem votaram, né? É porque as eleições proporcionais ocorrem juntamente com as eleições majoritárias. Então, como a imprensa, de uma maneira geral, acaba dando muita visibilidade às eleições majoritárias, a audiência, de uma maneira geral, o eleitorado, ele não acompanha esse debate que ocorre em relação ao lançamento de candidaturas para cargos proporcionais. E isso se agrava porque nós tivemos aí uma diminuição do tempo de propaganda, de rádio, de televisão, as campanhas eleitorais foram reduzidas. Então, isso faz com que os eleitores eles não tenham muito acesso, muito conhecimento, muita informação acerca dessas candidaturas proporcionais. E, além disso, claro, quanto menos conhecimento o eleitor tem sobre as atribuições específicas de cada representante, menos interessado ele fica em relação ao cargo. Então, como via de regra, as funções executivas, elas exercem um poder maior sobre a sociedade, um poder mais efetivo sobre a sociedade, nas eleições proporcionais, como para a grande maioria do eleitorado não há muito conhecimento acerca do que de fato faz um deputado estadual, um deputado federal e até mesmo um senador da República que concorre numa eleição majoritária, mas vai compor o Congresso Nacional. Então isso faz com que as pessoas não se interessem tanto por essas funções legislativas. Professora, muito se fala aí em crise de representatividade, em uma certa desconfiança na classe política. Diante desses números que são preocupantes para todos nós, né? Levantam essa reflexão. Na sua avaliação, o que cabe aos parlamentares e aos eleitores diante do que esses números colocam para a gente como uma realidade que é preocupante? A crise ou déficit do modelo representativo não é exclusivo da nossa sociedade ou da nossa época. Mas é importante que cada vez mais, já que a democracia se firmou como valor universal, que os partidos políticos apresentem os seus programas, apresentem suas ideologias, para que os eleitores, ao escolherem um candidato, se aproximem daquilo que eles consideram o ideal de sociedade. Então, reforçar o conteúdo programático dos partidos políticos, fazer com que os candidatos, de fato, representem as ideologias partidárias. Tudo isso contribui para que o eleitor esteja mais consciente na hora em que ele decide e, obviamente, depois de feita a escolha, ele passa a acompanhar os mandatos, porque onde o modelo representativo funciona de maneira mais satisfatória, existe um controle social muito grande sobre a representação. E, obviamente, que o primeiro passo para que esse controle seja exercido é lembrar em quem se votou, qual foi o candidato escolhido durante o período eleitoral. Daqui a pouco a gente volta a conversar com a professora Carla Michele novamente, porque temos outros números dessa pesquisa para ressaltar, e agora em relação ao eleitorado feminino. As mulheres são as que mais esquecem em quem votaram. A gente vai ver aqui na tela como é que é esse comportamento, então,
a partir dos cargos, né? Aqui no Ceará, em relação às eleições de 2018, as mulheres são 22% no índice de que não lembram de nenhum dos votos. Quando é o caso do eleitorado masculino, esse percentual cai pela metade, 11% não lembra, não é o candidato escolhido nas eleições. E a gente passa aqui agora para a próxima tela, para ver também em relação entre as mulheres, olha só, 3% apenas lembram todos os candidatos que foram escolhidos nas eleições de 2018, 74% lembram apenas de um e 22% não lembram de nenhum. Pois é, o cientista político e diretor do Instituto Opinus, Pedro Barbosa, ele também comentou esse recorte de gênero da pesquisa. Vamos ver o que ele disse. A pesquisa mostrou que as mulheres lembram menos de quem elas votaram. Isso não é para ser uma surpresa, basta a gente olhar a representação das mulheres nas casas legislativas, a representação das mulheres dentro das candidaturas. As mulheres são hoje mais de 50% do eleitorado, mas se a gente for olhar no Senado, elas são apenas 16% dos 81 senadores, são apenas 15% da Câmara Federal e 11% na Assembleia Legislativa. Se a gente olhar o cenário feminino aqui no estado do Ceará, nós não temos nenhuma senadora. Dentre 22 deputados, nós temos apenas uma deputada federal eleita e na Assembleia Legislativa de 46 deputados, nós temos apenas 5 mulheres. E a gente volta a conversar com a professora Carla Michele. Professora, é importante também esse recorte de gênero, né? A gente está falando de um público que ainda luta muito para ter espaço na política, a gente vê como se reflete no eleitorado. Como é que a gente pode avançar nessa aproximação das mulheres com a política? A política nasceu como um espaço eminentemente masculino e foi assim durante séculos. Só muito recentemente, da perspectiva histórica, que as mulheres tiveram essa possibilidade de escolher os seus representantes, inicialmente com muitas restrições. E, além disso, a formação da mulher, isso é cultural, é social, está muito voltada ao ambiente privado, ao ambiente doméstico. Então, muitas vezes, a mulher não se sente responsável pelo espaço público, por decisões que digam respeito à vida comum, à vida em coletividade. Então, em decorrência de tudo isso, existe esse pouco interesse manifestado por muitas mulheres. E, obviamente, que isso precisa ser reformulado a partir de uma questão cultural. Nós precisamos ensinar as pessoas, de uma maneira geral, o que é a vida em sociedade, como a política é imprescindível para o nosso cotidiano. Mas, além disso, nós precisamos também de uma legislação que seja mais rigorosa, no sentido de preservação de candidaturas femininas, que os partidos políticos realmente apoiem essas candidaturas femininas, gerem condições mais igualitárias para que as mulheres se sintam mais empolgadas, mais entusiasmadas em também participar dos processos eleitorais, garantindo assim que essa representação ela se aproxime daquilo que é o percentual de mulheres na sociedade brasileira. Tá aí, professora Carla Michele, destacando duas frentes importantíssimas para a gente avançar nisso. Educação política desde cedo e também o cumprimento da legislação, né? Já temos leis para garantirem, de algum modo, esse avanço, essa participação mais efetiva, mas ainda elas esbarram em muitos desafios. Professora Carla Michele, muito obrigado pela sua participação, por dividir com a gente aqui as suas contribuições no Ponto Poder. Até a próxima. Agradeço enormemente pelo convite, estou à disposição dos próximos programas. E o Ponto Poder vai para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente está de volta para falar sobre mudanças na Justiça Eleitoral nesse ano tão importante e também as últimas notícias aqui no nosso meio político no Ceará. Não sai daí, daqui a pouco a gente volta. Ponto Poder está de volta e agora a gente fala sobre a organização das eleições. Já acontecem, está perto. E o Tribunal Superior Eleitoral, TSE, responsável por comandar toda a logística, todo o processo eleitoral, está sob novo comando, deve passar ainda por mudanças ainda esse ano. E claro, 2022 tem aí uma das bandeiras importantes, que é o combate à desinformação e muitos outros. A repórter Flávia Rabelo, lá de Brasília, tem mais informações. A partir de hoje, o ministro Edson Fachin tem a dura missão de organizar uma eleição geral com novas regras partidárias e, principalmente,
defender o sistema de votação por urnas eletrônicas que constantemente sofre ataques do presidente da República e de seus seguidores. No balanço que fez ao deixar o cargo, o ministro Luiz Roberto Barroso alertou para o ataque sistemático à democracia brasileira com atos e informações distorcidas, muitas vezes espalhadas por agentes públicos. Na presidência do TSE, Fachin vai substituir o ministro Barroso e vai ficar à frente do tribunal até agosto, quando se encerra o período máximo de 2 anos permitido por lei. O ministro integra o TSE desde 2018. Depois de agosto deste ano, quem vai comandar a presidência do TSE vai ser o ministro Alexandre de Moraes, que assumiu a vice-presidência nesta terça-feira. O ministro Alexandre de Moraes vai ser o responsável por conduzir as eleições deste ano, quando vão ser eleitos presidente da República, governadores, senadores e deputados. Pois é, muitos desafios aí pela frente. Ainda falando de eleição, a gente faz agora aquele giro pelas principais notícias que também movimentaram a semana aqui no Ceará. Olha só, um encontro bastante significativo aconteceu nos últimos dias aqui em Fortaleza, em meio às divergências que envolvem a aliança entre PT e PDT. Aqui no estado, a vice-governadora Isolda Sela, do PDT, se reuniu com a deputada federal Luiziane Lins, do PT, na segunda-feira aqui em Fortaleza. Elas estiveram juntas na sede da vice-governadoria por cerca de 2 horas. Isolda é pré-candidata do PDT à sucessão do governador Camilo Santana, do PT. A cabeça de chapa pedetista, no entanto, desagrada uma ala do PT, da qual faz parte Luiziane. Ela e outros petistas têm sido defensores de uma candidatura própria do partido. Quem está acompanhando esse assunto e traz para a gente os desdobramentos desse encontro é o Wagner Mendes, que já está aqui com a gente. Wagner, quais são as repercussões aí desse encontro entre Luiziane e Isolda que você pode nos contar? Boa noite, William, boa noite, Jéssica, e a todos que nos acompanham. É um encontro inesperado. Ele é inesperado, William, porque é o seguinte: Isolda e Luiziane Lins, elas não tinham uma relação política, nem institucional, nem de bastidores. Então, foi o assunto do dia ontem, essa reunião, foi o assunto que movimentou, né, o cenário político aqui em Fortaleza, porque é o seguinte: ele acontece em um momento de definições de alianças aí para a sucessão do governador Camilo Santana. A aliança entre PT e PDT ela já está encaminhada, né? A executiva do PT se reuniu e decidiu que a prioridade é manter as alianças. O PDT é a principal aliança nesse sentido. Acontece que a ala da Luiziane, que comanda o partido aqui em Fortaleza, é contrária a essa aliança, né? Tenta aí uma candidatura própria. E isso pode atrapalhar os rumos eleitorais dessa aliança aqui em Fortaleza, numa disputa que promete ser equilibrada para o governo do estado, e Fortaleza é muito importante nesse sentido. Ontem, como eu disse, foi o assunto do dia, esse assunto repercutiu aqui em Fortaleza. O senador Cid Gomes, que foi no evento do LIDE Ceará, encontro com empresários, o irmão dele, Ciro Gomes, foi palestrar. E ele disse que é bom que elas conversem mesmo, né? Que esse diálogo ele tem que acontecer, principalmente nesse momento em que as relações elas estão se afinando. Wagner, tem outro aí elemento dessa história, que é uma curiosidade de quem foi que propôs esse encontro, né? Tem 2 versões aí sobre isso. Esse é um outro elemento que fica ali para a gente observar. De um lado, né, do grupo ali da Isolda, diz que foi um pedido da ex-prefeita Luiziane Lins esse encontro. Já a assessoria da Luiziane diz que foi um encontro a pedido da vice-governadora Isolda Sela. O fato é que esse encontro aconteceu e que a deputada ela saiu bastante satisfeita desse movimento, né, do saldo dessa reunião. E olha só, outra notícia que a gente tem desses últimos dias envolve a permanência do ex-prefeito de Quixadá, Hilário Marques, do PT, na Prefeitura de Fortaleza. A Justiça ontem determinou a suspensão do ato de nomeação de Hilário Marques como secretário dos Direitos Humanos e Desenvolvimento Social de Fortaleza. A decisão foi proferida na segunda pela juíza Cleiriane Lima Frota, da 3ª Vara da Fazenda Pública da comarca aqui da capital, e atendeu a um pedido do advogado Damião Soares Tenório, que ajuizou a ação popular com pedido de tutela antecipada. O Ministério Público já havia recomendado ao prefeito José Sarto que exonerasse o secretário por ele
ele já ter sido condenado por improbidade administrativa quando ainda era prefeito de Quixadá. A juíza entendeu que a lei orgânica do município veda a nomeação de quem já teve condenações desse tipo e hoje houve desdobramentos também sobre esse caso. A gente volta aqui para falar com o Wagner para saber então, Wagner, de hoje, assim, o que é que a gente tem de novidade em relação ao posicionamento da Prefeitura de Fortaleza? Jéssica, o até então secretário Hilário Marques disse que a Prefeitura vai recorrer da decisão, né? O secretário diz que apresenta aí várias certidões negativas de que está apto a assumir cargos públicos, né, em prefeituras, por exemplo, e que vai tentar reverter isso na justiça. Só para a gente relembrar um pouquinho aqui, essa ação na justiça, né, essa questão da improbidade envolvendo o ex-prefeito de Quixadá, é resultado aí, o site oficial da Prefeitura de Quixadá teria feito uma cobertura da posse da Raquel Marques enquanto deputada estadual na Assembleia Legislativa. Então isso gerou uma ação na justiça e que tem dado dor de cabeça ao ex-prefeito nesse momento. A gente, só relembrando também o cenário em que se dá essa nomeação do Hilário Marques na Prefeitura de Fortaleza, é uma movimentação, né, do PDT, do prefeito José Sarto, de aproximar o PT, que tem uma certa dificuldade, a ala do PT que não quer essa aliança com o PDT, para tentar aproximar ali o grupo, né, tentar integrar o PT dentro do governo. A gente precisa lembrar que em Fortaleza, né, na Câmara Municipal de Fortaleza, o PT ele continua fazendo oposição ao PDT. Então, trazer um petista para dentro da gestão é para causar um certo constrangimento e tentar ali minimizar as críticas que o partido faz à gestão em Fortaleza. Então, a nomeação que se deu nesse sentido, né, já numa tentativa de aproximar o partido para a gestão, também teve repercussões políticas e jurídicas, né? A própria oposição à direita também acionou a justiça, questionando essa questão da improbidade, e ela está tendo agora reverberações na justiça. Agora é aguardar os próximos passos, se de fato a prefeitura vai conseguir reverter essa situação. Pois é, o êxito do PDT aí nesse movimento vai surtir efeito, vai se confirmar se esse recurso aí for atendido pela Justiça. A gente continua acompanhando os desdobramentos. Wagner, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Vamos agora de charge, Jéssica. Tiagão, nosso chargista que está sempre aqui no Ponto Poder, também está acompanhando o programa de hoje e traz, olha só, o recado de hoje aqui na tela. Vamos conferir. Pessoal, vamos ficar atentos a esse voto. Ponto Poder está aqui na missão também de te ajudar a se relacionar melhor com essa rotina da política e lembrar, né, em quem você votou, por que votou e aí como vai fazer as suas escolhas. Ponto Poder vai ficando por aqui, tem muito mais informação lá no Diário do Nordeste, no canal do Ponto Poder no YouTube, você revê o programa. E agora é agradecer pela sua companhia e até a próxima. Vamos combinar a meta para a eleição desse ano? Lembrar direitinho em quem cada um vai votar em outubro, depositar lá o candidato na urna. Ponto Poder vai ficando por aqui, uma ótima semana para você. Muito obrigado pela sua companhia e a gente se vê na TV Diário na próxima terça-feira. Até lá!